Uma boa noite a você, seja bem-vindo. Você está no canal da Sétima EC de Juazeiro e dia de hoje nós temos o nosso estudo de doutrina, onde geralmente a gente escolhe um livro da Bíblia ou algum assunto doutrinário, algum tema doutrinário, teológico, para tratar às quartas-feiras. Nesse caso, nós estamos lidando e trabalhando com a carta de 1 aos Coríntios. Por acaso, se você está aqui meio de paraquedas, nós temos uma página no Facebook, onde nós antes estávamos fazendo as nossas transmissões, lá no facebook.com/7IEC Juazeiro. Lá você vai achar as primeiras exposições, né? Então, se depois você quiser, depois que você assistir hoje, quiser ir lá na nossa página e assistir as outras exposições, você tem a oportunidade de não perder nada. Tá? Então, a graça e a paz a todos, sejam bem-vindos. É um prazer ter você conosco. Nós vamos orar e logo em seguida iremos ler a palavra do Senhor e assim vamos expor a palavra de Deus nessa noite. Pai, nós te louvamos e te damos graças pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua infinita misericórdia, pelo teu imenso amor para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso refúgio. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ó Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo estando isolados e impedidos de estarmos reunidos no nosso local de reunião, o Senhor nos deu a internet, o Senhor nos deu meios e a tua palavra continua sendo pregada, proclamada e espalhada em toda a terra. Pedimos a bênção do Senhor para esse tempo, que seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações. Que o Senhor me abençoe, eu peço a tua bênção sobre mim, eu que estarei falando, abençoe os meus irmãos que estão em suas casas, com as suas TVs, com seus computadores, tablets, celulares conectados conosco. Que eles também recebam a tua palavra nessa noite e possam ser edificados pelo Senhor. É o que nós pedimos e agradecidos somos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 13. Apesar que em outra exposição nós já falamos a respeito do versículo 6. Então, a parte que nos interessa hoje é a parte de 7 a 13. Entretanto, nós vamos ler a partir do verso 6 para pegar o contexto maior. 1 aos Coríntios, capítulo 4, os versos de 6 a 13, diz assim: Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não trapaceis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias? Como se não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Você já foi a uma peça teatral, assistir a algum espetáculo onde no final os aplausos foram dirigidos ao responsável pela limpeza? Ao responsável pela iluminação,
A pessoa que fez a maquiagem dos atores. Ou então é o camarada responsável pelo som. Talvez você esteja achando isso estranho, talvez você achasse isso estranho se você fosse a algum tipo de espetáculo, a um show, a uma peça teatral, a um concerto, onde no final, em vez de se aplaudir os músicos, os atores, as atrizes, se aplaudisse o pessoal da limpeza. É interessante pensar nisso porque para que o ator desenvolva o seu papel, para que o artista, para que o músico, para que aquele que apresenta suba ao palco e faça a sua parte, existe uma série de colaboradores por trás que não aparecem. São justamente, esse pessoal é conhecido naquilo que nós chamamos de trabalho de bastidor, trabalho por trás das cortinas. Na verdade, quando se acaba o espetáculo, o que se ouve em geral são fervorosos aplausos para os atores e talvez a gente nunca ouça falar ou nunca saiba dimensionar o trabalho de alguém que preparou aquele lugar, que escreveu aquela peça, que dirigiu aquela peça, aquele espetáculo. Porque, na verdade, o nosso foco está no ator, o nosso foco está nas atrizes, o nosso foco está nas habilidades que são visíveis a nós. É interessante porque tem um espetáculo que, em vez de aplaudir, ele destrói. Tem um espetáculo que destrói o nosso ego. E esse espetáculo que destrói o nosso ego, ao findar esse espetáculo, ou durante esse espetáculo, ele não apenas destrói o nosso ego, como os aplausos são dirigidos não a nós, mas àquele que é o autor e dono da história. A passagem que nós lemos, que nós acabamos de ler nessa noite, ela está contida em um grande bloco argumentativo do apóstolo Paulo, onde basicamente o apóstolo Paulo ele lida com o problema das divisões na igreja de Corinto. Esse grande bloco começou em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, e vai até o final deste capítulo 4, onde Paulo lida com essas questões das divisões, dos partidarismos, a sabedoria do mundo que estava presente naquela igreja. Nós já vimos em outras passagens, nos capítulos anteriores, que as divisões na igreja de Corinto eram resultado de dois equívocos. O primeiro era o resultado de uma má compreensão do evangelho, basicamente da mensagem da cruz, basicamente do Jesus Cristo e esse crucificado, para usar as palavras do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 2. O segundo equívoco era uma má compreensão do papel da liderança cristã. Os crentes de Corinto não entenderam bem, ou não compreenderam bem qual era o papel do líder. Aquela igreja foi abençoada por Paulo, aquela igreja foi abençoada por Apolo, aquela igreja foi abençoada até por Pedro. Entretanto, estes homens, como o apóstolo Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 3, eles são apenas servos, eles são apenas bênçãos à igreja de Deus. Quem deve ser glorificado na igreja é o Deus que é dono da igreja. Ou seja, na igreja não há espaço para promoção pessoal, na igreja não há espaço para culto à personalidade. E quando há isso na igreja, quando um líder, quando um ministro, alguém que exerce influência na igreja, se sobressai ao próprio dono da igreja, isso se torna um pecado, isso se torna um obstáculo. Então, os crentes de Corinto compreenderam mal o papel da liderança cristã. Eles deixaram-se influenciar pela cultura da época, onde se valorizavam os filósofos que eram influentes, tendo diversos seguidores, e esse ambiente por assim dizer, do espírito da época, chegou na igreja e eles deixaram-se influenciar por isso, se tornaram orgulhosos por causa disso e abandonaram, inclusive, o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, ou, para usar os termos paulinos, a loucura da cruz, ou seja, Jesus Cristo e este crucificado. Nessa sessão que nós lemos, o apóstolo Paulo ele rebate toda essa presunção dos coríntios ao demonstrar que todos nós, todos aqueles que foram alcançados pela graça, todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor, nada são do que devedores da graça. Ou seja, tudo que nós recebemos, tudo que nós somos, nós devemos à graça de Cristo. Portanto, o evangelho e a graça não compactuam nem se alinham com nenhum tipo de presunção ou de orgulho. Aquele que se diz cristão e nutre um coração orgulhoso, ele não entendeu
que bem-aventurados são os humildes de espírito. Muito menos entendeu a passagem da Epístola de Tiago, que nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá maior graça ao humilde. No espetáculo do cristianismo, no espetáculo da vida cristã, o aplauso e o reconhecimento jamais será do ator ou dos atores, mas daquele que é o autor, daquele que dirige, daquele que intervém na história. E é pensando nisso que eu gostaria de falar com os irmãos sobre o espetáculo que destrói a soberba. E para isso, com a sua Bíblia aberta, nessa porção da Escritura, eu queria pensar 3 cenas desse espetáculo que destrói a soberba. A primeira delas está logo nos versículos iniciais, os versos 7 e 8. Diz assim a passagem: pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. A primeira cena desse espetáculo é o escândalo da graça. Paulo ele inicia a sua refutação à soberba dos coríntios fazendo algumas perguntas retóricas. Você pode observar essas perguntas no verso 7. A primeira pergunta: pois quem é que te faz sobressair? A segunda: e quem tens tu que não tens recebido? A terceira: e se recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? A palavra sobressair aí significa pôr uma diferença entre uma coisa ou outra, ou entre uma pessoa e outra. Mas também pode significar considerar alguma coisa ou alguém superior a outro. O questionamento de Paulo é muito simples. O questionamento de Paulo é: há alguma razão para os crentes de Corinto considerarem um líder ou até si mesmo superior ou superiores aos outros? A resposta é um gigantesco não. Não há razão de tal postura. Todavia, o que nós percebemos é que a postura dos coríntios era exatamente o contrário. A postura dos coríntios era uma postura orgulhosa. Eles viviam orgulhosos. Eles se orgulhavam das suas condições. Paulo usa uma expressão interessante ao falar de fartura, né? No versículo 8, já estáis fartos. Essa palavra é usada para definir alguém que comeu alguma coisa e se saciou. Ou seja, há um senso dos coríntios de satisfação, de saciedade. Eles não têm falta de nada, eles são orgulhosos, eles são enfatuados, eles se orgulhavam dos seus dons e ministérios. Eles se consideravam superiores aos demais, porque aquela igreja tinha todo, não faltava aquela igreja. O próprio Paulo vai falar isso nessa carta ainda, nessa primeira carta aos Coríntios, dizendo que aquela igreja não faltava nenhum dom. Portanto, eles não sentiam falta de nada. O comportamento deles indicava como se o reino de Deus já estivesse de maneira plena entre nós. Olha o versículo 8, o apóstolo Paulo diz: já chegastes a reinar sem nós. A autossuficiência desses crentes de Corinto era tanta que eles viviam como se o reino de Deus em sua plenitude já estivesse entre nós. Portanto, essas perguntas retóricas do verso 7, o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? É Paulo dizendo que tudo que os coríntios possuíam não veio deles mesmos, mas da graça de Deus. Ou seja, os coríntios só receberam aqueles dons porque Deus, mediante a sua soberana vontade e graça, deu a eles. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que se nós recebemos algo de Deus, não há por que vivermos orgulhosos. Ao final, amados irmãos, afinal, a graça é um escândalo, porque a graça favorece a quem não merece. A graça salva o pecador que não merece. A graça de Deus, ao salvar aquele que não merece, não apenas salva aquele que não merece, mas regenera este que não merece, fazendo dele um novo homem, fazendo dele uma nova criatura, mas também essa graça que salva e que regenera é uma graça que capacita. É uma graça que dá a este que não merece dons, habilidades, ministérios para trabalhar a serviço do reino, para a glória de Deus e a edificação da igreja. Ou seja, amados irmãos, o dom, o ministério que nós recebemos não pertence a nós, mas pertence a Deus. Portanto, se nós recebemos este ou aquele dom, se desenvolvemos este ou aquele ministério,
Não devemos viver enfatuados, não devemos viver presunçosos, porque recebemos isso de Deus mediante a sua graça. Aqueles que vivem cultuando a si mesmos, orgulhosos, ainda não compreenderam que são devedores à graça de Deus. Aqueles que vivem cultuando as suas habilidades, que vivem em si mesmados, que vivem buscando aplausos de homens, não entenderam que são devedores à graça. Só é orgulhoso, amados irmãos, aquele que não compreendeu e aquele que não experimentou a graça. E é por isso que Paulo faz questão de falar isso, porque na igreja não há espaço para disputas, para querelas pessoais. Na igreja não há espaço para culto a pessoas, a líderes, a personalidades. Por quê? Porque a igreja é a comunidade dos imerecedores. A igreja é a comunidade daqueles que não mereciam o céu, mas que, mediante Jesus Cristo, receberam pela sua graça. A igreja é a comunidade daqueles que mereciam a ira divina e, pela graça em Cristo Jesus, foram perdoados. Por esse Jesus Cristo que é proclamado no Evangelho, por esse Jesus Cristo que é proclamado pelo apóstolo Paulo, Jesus Cristo e este crucificado. Porque quando nós entendemos a nossa condição diante de Deus, quando nós entendemos que éramos imerecedores daquilo que recebemos da parte de Deus, nós rejeitamos o orgulho. E então estaremos prontos para trilhar o caminho da humildade. Paulo diz a essa igreja, não há razão para vocês pensarem de si mesmos, além do que convém. Não há razão para vocês viverem enfatuados, presunçosos, orgulhosos, soberbos, porque vocês só são o que são e vocês só têm o que têm, porque isso foi dado mediante Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, a graça é a primeira cena que destrói a soberba. Nesse espetáculo que destrói a soberba, nós somos convidados a nos encontrarmos com a graça de Deus. Porque a graça não apenas favorece, mas a graça ela revela a nossa pobre, frágil, débil e imerecida condição. Tudo o que somos, tudo o que temos, recebemos de Deus. É por isso que é totalmente um absurdo e uma grande incoerência quando você vê alguém que tem determinada habilidade, determinado dom, ou desenvolve determinado tipo de ministério, e essa pessoa viver orgulhosa, porque isso nós recebemos de Deus. Foi Deus, mediante a sua graça, quem nos deu. Nesse espetáculo que destrói a soberba, a graça de Deus nos convida ao caminho da humildade. A segunda cena desse espetáculo está no verso de número 9 e 10, do capítulo 4. Versos 9 e 10 diz: Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a nós como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. A segunda cena desse espetáculo é a loucura da cruz. Nesses versos, Paulo se utiliza de um recurso didático, amados irmãos. E ele começa aqui a comparar a situação dele com a dos apóstolos. Enquanto os coríntios viviam soberbos, como se o reino de Deus já estivesse em sua plenitude entre eles, os apóstolos, o próprio Paulo nos diz, foram colocados por Deus em último lugar. Viviam como condenados à morte. A palavra que aparece aí no versículo 9, a palavra espetáculo, é a palavra grega teatron, de onde nós temos a nossa palavra em português teatro. O retrato aqui é de um general romano que havia feito uma grande conquista, havia tido uma grande vitória militar, e nessas ocasiões o general, para mostrar a sua vitória, para receber o reconhecimento, eles vinham o general na frente, os menos graduados atrás dele, e no final vinham os prisioneiros de guerra. E eles vinham no espetáculo, e aquele desfile triunfal, aquele triunfo de vitória, acabavam com aqueles prisioneiros sendo jogados nas arenas para serem mortos e devorados pelas feras.
Esse era o espetáculo. É isso que Paulo está dizendo, amados irmãos. O que Paulo está dizendo é que enquanto os coríntios viviam orgulhosos, como se o reino de Deus já estivesse pleno entre nós, os apóstolos sofrem por causa do evangelho. Paulo e seus companheiros eram considerados loucos, fracos e desprezíveis. Olha o verso 10. Nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos desprezíveis. Por que Paulo e seus companheiros, Paulo e os apóstolos, eram classificados, eram julgados pela igreja de Corinto como fracos, como desprezíveis, como condenados à morte, pelo simples fato de eles se manterem ao lado da cruz? Amados irmãos, aqui é muito simples o recurso didático que o apóstolo Paulo está se utilizando. Porque se os coríntios seguissem a linha argumentativa do apóstolo Paulo, eles chegariam apenas a uma conclusão. Os verdadeiros loucos não eram Paulo e seus companheiros, mas eram os próprios coríntios. Não havia razão para os coríntios viverem enfatuados e presunçosos, soberbos. Paulo era considerado como estúpido, amados irmãos, porque pregava um evangelho de um redentor crucificado, de um Jesus Cristo e este crucificado. Os coríntios, pelo contrário, se orgulhavam, se realizavam, se satisfaziam e se classificavam, se julgavam pessoas extremamente prudentes. Na verdade, para eles, eles possuíam valores extraordinários, possuíam todos os poderes da sabedoria, todos os dons. Nós já vimos, amados irmãos, que numa cidade grega como Corinto, influenciado pela filosofia, pelo saber, Paulo não quis saber de outra coisa a não ser Jesus Cristo crucificado. E Paulo nos falou no capítulo 1 e no capítulo 2 dessa carta que o evangelho é a verdadeira sabedoria de Deus. O evangelho é o verdadeiro poder de Deus. O que é considerado loucura aos olhos do mundo, isso é poder, isso é sabedoria. Paulo está se referindo ao evangelho. Paulo se recusou, amados irmãos, a pregar outra coisa em Corinto que não fosse Jesus Cristo e este crucificado. Paulo se recusou, inclusive, de usar de fatores de persuasão, de conhecimentos apenas humanos ou de mera retórica humana, melhor dizendo, para confiar inteiramente no poder de Deus. Mas os coríntios não. Os coríntios achavam que a exibição da sabedoria humana, isso sim, a demonstração dessa sabedoria, isso sim, tornava eles mais fortes que os apóstolos. Paulo está dizendo não. Na sua segunda carta, Paulo vai dizer que a nossa suficiência está em Cristo. Paulo vai nos dizer, na sua segunda carta aos Coríntios, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. A nossa força, o nosso poder, não vem de nós mesmos, mas vem daquele que foi crucificado por nós. Nossa verdadeira força, nosso verdadeiro poder, não é algo intrínseco a nós, mas pelo contrário, é exterior a nós. Vem da palavra, vem do evangelho, vem do Cristo que assim se deu por nós. Amados irmãos, o que nós percebemos aqui, amados irmãos, é que os coríntios estavam influenciados por aquilo que alguns escritores acadêmicos vão chamar de espírito da época. Nós já falamos sobre o espírito da época em outras exposições, que é esse espírito que atenta contra os valores de Deus, os valores da palavra, uma vida de santidade. Nós devemos estar vigilantes, amados irmãos, constantemente vigilantes, quanto à influência do espírito da época em nossa maneira de pensar e de agir. E uma das maneiras mais sutis que eu percebo desse atentado, dessa tentativa do espírito da época de influenciar ou de atentar, ou de nos jogar contra os valores de Deus, é a tentativa do culto à personalidade. É a tentativa do endeusamento do eu, de fazer do nosso ego o nosso Deus. Você parou para pensar que na nossa geração está falando muito de amor próprio? Não, porque o que importa é o amor próprio.
Não, porque agora você tem que cuidar de você, se importe com você. Não, amados irmãos. Isso é o espírito da época. Toda e qualquer tentativa que coloca o nosso ego no centro, toda a tentativa que faz com que nós voltemos os nossos olhos para nós mesmos, é um atentado à Escritura. Está na contramão do que a Escritura nos diz. Porque o Evangelho, amados irmãos, não é sobre nós, mas é sobre Cristo. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Cristo fez. Não é sobre o que nós somos, mas sobre quem Ele é. A loucura da cruz, amados irmãos, é uma estrada. A loucura da cruz é uma estrada para a morte do nosso ego. A cruz nos convida a crucificar o nosso eu. O evangelho vai na contramão do nosso ego. A nossa vida, e aqui eu posso lembrar de uma ilustração do J.I. Packer, quando nos diz que o ministério do Espírito Santo é do holofote. O ministério do Espírito Santo é apontar para Cristo, é para apontar para a glória de Deus. Eu poderia parafrasear o J.I. Packer ao nos dizer que a nossa vida deve ser um holofote. A nossa vida deve apontar para a glória de Deus. É Cristo que tem que aparecer, é Cristo que tem que ser aplaudido, é Cristo que tem que ser reconhecido, é Cristo que tem que receber a glória. Qualquer tentativa que cultue o eu, que cultue o ego, que cultue o nosso ser, é um atentado à loucura da cruz. Está na contramão do evangelho, amados irmãos. O evangelho não é sobre você. O reino de Deus não é sobre você. O reino de Deus é sobre Cristo. O evangelho é sobre Ele. É por isso, amados irmãos, que o caminho do discipulado envolve o negar a si mesmo. O caminho para seguir a Cristo envolve morrer para as nossas vontades, envolve renúncia do nosso eu. Todas as vezes que nós nos orgulhamos, todas as vezes em que a soberba toma conta do nosso coração, nós estamos atentando, nós estamos na contramão do que a Escritura diz a respeito de nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai nos dizer que nós devemos ter a mesma disposição, o mesmo sentimento, a mesma vontade que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, se fazendo servo, se tornando obediente até a morte, e morte de cruz. O caminho do cristianismo, o caminho da Escritura envolve a morte do ego, envolve a submissão do nosso eu ao senhorio e ao controle de Cristo. A loucura da cruz é uma estrada para a morte do nosso ego. A terceira e última cena desse espetáculo que destrói a soberba é a estrada do peregrino. Traz nos versos 11 a 13. Diz assim: até a presente hora sofremos fome e de nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. A terceira e última cena desse espetáculo é a estrada do peregrino. Paulo faz uso de ironia nestes versos. Ele chama a atenção para a maneira, para a forma como os apóstolos vivem, como ele, Paulo, e como os apóstolos vivem. Paulo não quer aqui desencorajar os leitores originais, ou seja, Paulo não quer aqui desencorajar os crentes de Corinto, muito menos a nós. Paulo também aqui, nós não podemos aqui entender que Paulo está se autocomiserando, se autoflagelando. Paulo também aqui não está suplicando por piedade. O que Paulo deseja aqui é que os coríntios tenham uma compreensão e entendam que os verdadeiros servos de Deus precisam passar por aflição e disciplina. Essa descrição que o apóstolo Paulo faz aqui, ela concorda com todas as outras descrições que nós encontramos na própria Escritura a respeito dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Paulo passou por diversas calamidades, Paulo passou por diversos sofrimentos. Eu quero chamar a sua atenção para
a palavra esbofeteados, que aparece aí no versículo 11. O que Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, é que Paulo ele foi golpeado, Paulo levou socos daqueles que rejeitaram o evangelho de Cristo. Paulo teve que trabalhar, amados irmãos. Olha o versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo teve que trabalhar, e parece que essa colocação a respeito do trabalho, ela está fora de lugar aqui, porque Paulo vem falando sobre esbofetear, perseguir, injuriar, caluniar, e agora ele fala de trabalhar. Parece que a colocação está fora de lugar, mas não está. Na cultura grega, na cultura helênica, o trabalho manual era algo destinado, era algo reservado aos escravos, ou aqueles que eram considerados mentalmente incapazes de realizar qualquer outra atividade. Paulo se refere ao fato dele trabalhar não como algo vergonhoso, mas Paulo se refere ao ato dele trabalhar como algo que estava envolvido, algo que contribuía na tarefa da proclamação do evangelho. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que enquanto os coríntios viviam orgulhosos, soberbos, presunçosos, Paulo trabalhava, Paulo dedicava a sua vida, Paulo se afadigava na tarefa da proclamação do evangelho. Os apóstolos, diz o apóstolo Paulo, eram considerados lixo e escória, meus irmãos. A ideia aqui é de, depois que você faz uma limpeza, o que resta da sujeira. Essa é a figura que Paulo se utiliza para falar a respeito dele e dos seus companheiros. Todo esse relato, amados irmãos, tem um único objetivo, é Paulo mostrando que o orgulho e a soberba não fazem sentido na vida do cristão. Um cristão orgulhoso, um cristão soberbo, é um cristão incoerente. E dessa descrição do apóstolo Paulo, nós podemos tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, o sofrimento faz parte deste plano terreno. Eu chamo a sua atenção para duas expressões que aparecem tanto no verso 11 como no verso 13. Até a presente hora, que aparece no versículo 11, e até agora, que aparece no versículo 13. Essa é a maneira do apóstolo Paulo chamar a atenção para a situação escatológica. Ou seja, apesar de já pertencermos a Cristo, apesar de já fazermos parte de seu reino, nós ainda não o desfrutamos em sua plenitude. Aqui, nesse plano terreno, nós sofremos, experimentamos fome, nudez, calúnia, injúria, perseguição e etc. Mas o sofrimento, amados irmãos, é a antessala da glória. O sofrimento precede a glória. Quando Cristo se manifestar, todo sofrimento terá um fim. Na eternidade, ao lado de Cristo, nós não iremos experimentar dor, angústia, aflição e sofrimento. Portanto, se o sofrimento faz parte deste plano da vida, desse plano terreno, logo podemos concluir que o sofrimento é temporal. Ele é passageiro. Cristo porá fim, Cristo dará um ponto final a toda dor e a todo sofrimento. Aqui nós sofremos, mas na glória que nos está reservada em Cristo Jesus, não haverá sofrimento. O sofrimento faz parte deste plano terreno. Em segundo lugar, amados irmãos, o que nós podemos tirar de implicação dessa descrição do apóstolo Paulo é que o sofrimento é a estrada para o discipulado. Ou melhor, o sofrimento é a estrada do discipulado. Não é nem para o discipulado, é a estrada do discipulado. Nós seguimos o Messias que foi crucificado. Nós seguimos o Messias que, enquanto esteve entre nós, ele foi perseguido. Ele foi caluniado, ele foi injuriado, ele foi difamado, ele foi abandonado e foi traído por um dos seus seguidores. Como discípulos, então, amados irmãos, nós não estamos isentos de nenhuma destas coisas. Todavia, nós somos chamados a, quando estivermos envolvidos e nestas circunstâncias de injúria, de calúnia, de difamação, de perseguição, de aflição, nós somos chamados a reagirmos nestas situações, demonstrando a graça, o amor, a paz e a reconciliação de Jesus Cristo. Amados irmãos, o evangelho não é o evangelho do ódio. O evangelho não é o evangelho do revide. O evangelho não é o evangelho da vingança. O evangelho nos chama
a orar por aqueles que nos perseguem, a orar pelos nossos inimigos, a perdoar aqueles que nos ofendem, a tratar com amor aqueles que destilam ódio contra nós. O evangelho não é o evangelho da vingança. O evangelho não é o evangelho da maldade, mas é o evangelho da graça, do perdão, da reconciliação e do amor de Jesus que nós devemos evidenciar em nossas vidas diárias. Eu chamo a sua atenção para a expressão que aparece no verso 11, não temos morada certa. Essa expressão indica recompensa. Essa expressão indica que não só a recompensa de Paulo, mas de todos aqueles que amam e servem a Jesus Cristo, não está nesse mundo. Nós somos peregrinos em terra estranha, amados irmãos. Nesta peregrinação, nós lidamos com adversidades, temores, dores, doenças, angústias. Entretanto, nós sabemos que tudo isso precede, tudo isso antecede a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Nós somos peregrinos. A nossa parada final não é aqui. A nossa morada eterna não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que temos, tudo que somos, devemos à graça de Deus. Quando experimentamos a graça, não há espaço para o orgulho em nossos corações. Aquele que experimentou a graça entende que deve trilhar o caminho da humildade, porque é devedor à graça. A loucura da cruz nos desafia a viver na contramão do nosso ego. Não só na contramão do nosso eu, mas na contramão deste mundo. A loucura da cruz nos convida a negar a si mesmo e a seguir a Jesus. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Aqui sofremos, aqui gememos, aqui choramos, mas esperamos a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. A nossa morada eterna não é aqui, mas é ao lado de Cristo por toda a eternidade. A última cena deste espetáculo, a última cena da história, nós sabemos como é que vai ser. Quando as cortinas desse espetáculo se fecharem aqui na terra, os céus vão se abrir e o Senhor aparecerá cheio de glória. Eu termino com as palavras dos Salmos e Hinos, o hino de número 125, que em sua primeira estrofe nos diz: quando lá dos céus descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Senhor, que o Senhor nos ajude a trilharmos esse caminho. Que o Senhor nos ajude a vivermos com a nossa vida firmada nos valores do Senhor. Que o Senhor nos ajude a andarmos na contramão do nosso eu, do nosso coração. Que o Senhor nos ajude a rejeitarmos o espírito dessa época, de maneira que o nome de Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Nos abençoa, ser com o teu povo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, lhe dê um restante de semana abençoado. Você que porventura está aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse link, tanto dessa mensagem como o link do nosso canal com outras pessoas, para que outras pessoas ouçam essa mensagem e também se inscrevam no nosso canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a próxima transmissão, querendo o Senhor.